Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Glórias a Deus. Eu fico muito feliz, em poder estar trazendo a palavra do Senhor, porque eu sei o poder que essa palavra tem, o poder que essa palavra tem de transformar, de restaurar, de trazer uma novidade, de trazer uma luz, uma solução em meio às dificuldades, ou então dar o direcionamento certo, tirar um pouco do nosso querer e trazer o querer de Deus para a nossa vida, para que nós possamos trilhar o caminho das nossas vidas rumo à vida eterna, à salvação. É isso que nós aprendemos a ser humildes para ouvir a palavra do Senhor. E quando o pastor nos chamou e deu essa oportunidade, fiquei muito feliz. Ele falou: o tema é livre. É culto dos valentes de Davi. Aí quando ele falou isso, eu acendeu uma luzinha, valentes de Davi. E eu converso com muito sobre a palavra de Deus, e eu confesso que eu gosto muito da história dos valentes de Davi. Sou um apaixonado pelo Antigo Testamento, gosto muito de ler a Bíblia do Antigo e o Velho, mas eu gosto muito do Antigo, Tem pessoas que gostam mais do Novo, e isso é de acordo com o que Deus vai trabalhando com o coração de cada um, Cada pessoa tem um livro particular que gosta, gosta mais dele, gosta mais daquele, os Salmos, os profetas, os evangelhos. Tudo bem. E é um tema que me interessou muito e eu terminei esse tema. Diz assim, o tema é uma pergunta, Diz assim: você é um valente do Senhor? Aleluia. Vamos pensar nisso, E antes de dar prosseguimento, oremos ao Senhor. Todos desculpem suas fontes. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco na tua presença agora, Senhor, para glorificá-lo, Senhor. Quero falar que tu és Deus, tu és o santo e poderoso de Israel, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, Senhor. Oh, meu Pai, traga a tua palavra, traga o teu Espírito, Senhor, para que eu possa ministrar a tua palavra, Senhor, porque o outro não é nada, meu Pai. Oh, Senhor, então capacita, meu Pai, esse é o certo, meu Pai. Me dá condições de trazer a tua palavra, e assim, meu Pai, alimentar e apacentar o teu povo, Senhor. Oh, meu Pai, grande, meu Pai, obrigação é essa, grande responsabilidade, Senhor. Então, só com o teu apoio, com a tua força, meu Pai. Então, me esvazia, Senhor, me enche do teu poder, Senhor. Para que eu possa fazer palavras que eu já preciso ouvir, Senhor. Oh, meu Pai, e me dá a ousadia para falar o que tu quer, meu Pai. Sem medo, Senhor, porque tu és Deus, Senhor. E tu fala como tu quer, meu Pai. Toma-me atrás, Senhor. Me dá força e capacita que eu te peço. Te agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmão, abrimos as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 112. Para ler, filha. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou falando que eu estou muito feliz porque sábado passado, até hoje, eu entrei na igreja aqui no culto que teve, culto dos jovens, e eu tinha um gigante a ser derrubado, e o Senhor, eu estava falando com o Senhor, conversando, orando, eu falei: Senhor, como conseguirei? Como vou superar esse gigante? E o Senhor, Ele me honrou, o Senhor, Ele é fiel. Mesmo quando nós não temos condições de nós mesmos, é aí que Deus trabalha. Ele fala assim: olha, meu filho, ele entende que é comigo, que eu preciso segurar a mão dele para poder dar a vitória. E a minha vitória só veio porque o Senhor pegou na minha mão, porque senão seria envergonhado. E mais uma vez eu aprendo a confiar somente em Deus. Não na minha mão, não na minha inteligência, não na minha capacidade, mas em Deus. Amém, irmãos? Concordaram? Diz assim, no 112, começa com: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Dispôs o homem que fortalece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, grativo em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ser cumprido seus adversários o seu desejo. Amém, irmãos? Podem tomar a glória a Deus. Bom, esse salmo me traz uma visão de confiança e coragem no Senhor para as batalhas e para as lutas. E que isso tem a ver com os valentes de Davi.
Bom, como eu falei, a pergunta é se nós somos valentes do Senhor. Porque Davi, ele era um homem vitorioso em batalhas e guerras. Davi construiu um reino, construiu um grande reino, o maior rei de Israel. Isso que todo mundo fala, todo mundo sabe. Ele conseguiu unir as 12 tribos. E hoje, em Israel, Davi é mais reconhecido que Jesus. É um nome muito amado e adorado até hoje pelos judeus. E por quê? Tudo porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Porque ele foi um homem que fez coisas que no seu tempo ninguém fez. Sim, porque foi um homem que não acreditava na sua mão, na sua força. Sim, era um homem que se entregava completamente à vontade do Senhor. E com isso ele construiu um grande exército, conhecido como os valentes de Davi. A palavra do Senhor diz que eram 37 valentes, homens de guerra, homens que conseguiam fazer coisas maravilhosas, que saíam e entravam com Davi. Mas nós sabemos das glórias, mas como foram constituídos esses valentes de Davi? Porque tudo a gente já vê pronto, o Neymar já brilhando e explorando no futebol, vemos os empresários já bem estabelecidos. Mas eu começo como era difícil. Vai ver o Neymar, a gente tem que pegar dinheiro de passagem com um vizinho para poder ir. Vai ver como é que era a vida de um empresário. Muitos aí contam que eles vendiam lá, catava lata e vendiam. E hoje tem grandes impérios. Ou seja, a palavra de Deus diz também, lá no livro do profeta Zacarias, aqueles que esperam os tempos humildes começos se alegrarão ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Ou seja, o início, o começo, aquele humilde. É aí que Deus vai começar a dar vitória. Começa a ser construído. E como é que é construído? No momento que Davi ele foge do meio do rei de Israel, porque Saul, que era o rei de Israel, queria matá-lo. Ele vai para a caverna de Adulão. E lá se ajuntam a ele homens que estavam com o coração triste e homens que estavam endividados. E daí, Davi faz o seu grande exército. Começa os valentes de Davi. Mas aí, olha, ele pegou do nada pessoas que não acreditavam mais em si mesmos e homens que estavam falidos financeiramente. Davi deu uma nova visão, Davi deu um novo caminho, e esses homens se levantaram, se tornaram fortes, acreditaram em si, acreditaram primeiro num Deus que dava força para eles, porque eles já eram nada. Ou seja, muitas vezes é assim que nós estamos na igreja também. Normalmente não acreditamos mais em nada. Acabou, falando que é para a igreja, tem que ir, então vou lá, o que vai acontecer? E aqui tem um rei, coloca de pé. Não é verdade? Muitas vezes as finanças acabam com a nossa vida também, porque a preocupação é tanto, porque a conta vai vencer e a gente não tem dinheiro. E Davi conseguiu trazer para eles uma visão além da dívida. Porque o nosso Deus mais não sempre além do problema, superando o problema, dormindo e acordando com vitória, com um tempo de fé, de glória em glória. E aí se juntam, vai dizer, eram 400, depois foram 300 homens, e desses 337 escolhidos. Esses 37 sempre dentro da igreja é assim, nós temos um grande exército, mas nesse exército nós temos os valentes. E aí, às vezes, os valentes, eu falo como masculino, mas pode também ter mulheres valentes como tem, como jovens valentes como tem, como crianças, como anciões valentes também, e tem esses escolhidos. Não porque, ele é mais bonito, não, mas pela sua atitude diante do seu Deus, diante do seu rei. E foi assim que Davi foi vendo, olha, esses aqui são diferentes, eles fazem coisas diferentes. Então, esses aqui vão ficar à frente do meu exército, que homens de confiança. E é assim que o nosso Senhor Jesus quer hoje, buscar valentes dentro do seu exército, dentro da igreja. Por quê? Para que nós possamos combater o combate aí fora. Porque não é só assim. Porque aqui a gente pode louvar por aí, temos sim, mostrar nosso amor, nossa gratidão, mostrar os nossos problemas do nosso Deus, prestar o nosso culto racional, mas com todo o nosso amor, com todas as nossas emoções. Mas também estejamos preparados para fora, para poder vencer. Quando o inimigo se levantar, a gente poder chegar aqui e trazer a palavra de Deus, trazer a espada e cortar o inimigo pelo meio. Trazer aquela palavra de sabedoria que faz aquele problema ser solucionado. É isso que o nosso Senhor quer. Valente para isso.
para solucionar, para que quando a batalha se levantar você esteja, né? A peleja de ser valente foi cantado aqui, né? Então tem que ser valente, valente de Davi, valente do nosso Rei, Senhor Jesus. E é isso que o Senhor busca. E desses 37 que eram selecionados, tinham 3 que eram também mais valentes, vamos colocar assim. Eles buscavam mais, eles se empenhavam mais, eles tinham atitudes que iam além dos outros 37 que já eram valentes também. E desses 3 que eu vou falar um pouquinho rapidamente hoje. Agora os meus dias, eu vou ler, irmãos, os irmãos vão ficando atentos, tá? Que diz assim no livro, segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. José de Bezebete, filho de Sarquemone, o principal dos 3, esse bratiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Ou seja, eu começava a ter com a gente brincando, eu gosto muito dele, que é o principal, ele conseguiu matar 800 de uma vez, mas é 800 inimigos do povo de Deus. Então ele lutou a batalha do Senhor, do povo de Deus. Eu brinquei com a gente e falei, vou colocar o nome do meu filho, eu quero um homem de guerra. Quando tivermos casados e tivermos um filho, eu quero que seja esse nome. Brincando, não vou colocar, porque ele é um homem de guerra. Ou seja, contra 800 sozinho. O que é isso? Está dizendo agora a explicação. Deus busca servos, valentes, que possam olhar uma dificuldade impossível aos olhos do homem e encarar em frente. Então, 800 é impossível. Com Deus não. Com Deus não. Eu para um mentira, eu preciso para 2, porque Jeová está contigo. Ou seja, irmãos, muitas vezes na nossa vida, muitas pessoas não conseguem vitórias e a gente consegue porque a gente não olha para as dificuldades, não olha para os 800 que estão ao nosso redor querendo destruir a nossa felicidade, a nossa paz, os nossos planos. Nós olhamos para o Senhor Jesus e uma coisa eu ouvi. Com Deus é maioria. Então, na verdade, tinha 800, mas a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que acreditam nele e os guarda. Ou seja, seja uma legião daquele homem, uma legião de anjos que pelejou. Então, devia ter no mínimo 2 anjos para cada um daqueles 800. Por isso que ele venceu e efetuou um grande livramento. Deus fala para todos nós hoje, sejamos servos que acreditemos no impossível de Deus. Muitas vezes falam que acreditar no impossível, acreditação no real, no que dá para ter, porque a gente se decepciona muito com homens. Agora, muitas vezes a gente se decepciona até com Deus, porque uma coisa Deus não deu, mas se Deus não deu, é porque não teria Deus na sua vida. Não teria. Então, se Deus não deu, Deus é Deus. Porque a bênção, quando vem no momento errado, se torna uma maldição. Isso eu aprendi. Igual um fruto, ele cresce na árvore e demora um tempo. E ao passo que ele vai crescendo, se nós não esperarmos ele ficar maduro, nós tirarmos da árvore, nós vamos chupar ele fica amargo, ruim. Agora, se esperarmos, vamos provar de toda a sua doçura. Deus manda dizer que esperar no Senhor não é perder tempo, é ganhar tempo. Acreditar no Senhor não é perder tempo. Muitos falam, não acredita, já está perdido. Não. Jeová falou que está perdido, então está ganho. É verdade? Está na mão. O segundo valente, diz assim no versículo 9: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desfiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. A palavra de Deus diz que o nome Eleazar perdeu da junta. E a tradução também diz que foi lido que ele estava com Davi somente. Os servos foram embora e vieram os filisteus. Ele ficou quase que mano a mano. Não, ficou muitos. E ele foi ferido. Um a um, com a sua espada. Ele foi encarando, era outro valente. E foi embora. E vai aliasar, e vai cortando. Muitas vezes é assim na nossa vida. Vai vir dificuldades, a gente vai enfrentando. E vai encarando. E vai vencendo. E vai vencendo. Mas ele ia dar o quê? O que ele estava na mão apegado? A espada.
E o que a palavra de Deus diz que a espada é? A palavra de Deus. Ou seja, ele só venceu todas as dificuldades porque a espada de Deus estava nas suas mãos. Isso nos traz a consciência de que devemos ler a palavra de Deus. Devemos comer isso aqui todo dia. Mais do que arroz com feijão. Pelo menos um pouquinho. Para um pouquinho. Lê a palavra do Senhor. Porque é assim que vai sair sua vitória. É apegado aqui que você vai vencer. Não é apegado só nos livros que você tem. Não é só apegado à televisão, à novela que você está vendo. Não é apegado ao jogo, que eu gosto de ver jogo também. Não é isso. É um tempo com Deus. E um tempo com qualidade. Não é até vou ler rapidinho. Está ali, tá bom, está ali, vou fazer o que eu tenho que fazer. Parece que é uma obrigação da vida. Negativo, tem que dar prazer. Tem que buscar o que você gosta aqui. Porque aqui, ó, tem todas as suas personalidades. Rodrigo, eu sou mais expansivo. Tem. Rodrigo, eu sou mais tímido. A palavra de Deus vai falar contigo também. Rodrigo, eu gosto mais de coisas mais animadas e tudo mais bem. Eu gosto mais de coisas que falam mais comigo, que falam no meu íntimo, que tragam situações que eu quero resolver. A palavra do Senhor tem solução para tudo. E só com ela a vitória vem. E foi assim que ele pode ter, ele ter a vitória. De um momento difícil, com a palavra de Deus. Por isso que eu falo para os jovens, eu falo para os homens, eu falo para as garotas, eu falo para todos que a palavra de Deus é que dá vitória para o homem. Porque muitas vezes a gente para e olha para um lado, olha para o outro, e não tem solução, e não tem saída. Você fala, nossa, eu já estudei tanto, eu já fiz tanto, mas isso eu não consigo resolver. Por quê? Porque você não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é o Todo-Poderoso. E como é que você tem acesso a Ele? Conhecendo Ele primeiro. Porque você não pode falar com Deus que você não conhece. E buscar conhecer esse Deus das promessas que Ele tem para a sua vida. E aí você vai orar ao Senhor, sabendo das promessas. E Deus vai falar para ele que eu sempre me conhece. Ele também vai que eu vou intervir na batalha. Eu vou intervir na peleja dele. Porque eu sou Deus. Que Deus ele é fiel. Ele é justo e Ele é amor. E as palavras de Deus, elas sempre, ele é fiel. O homem pode não ser fiel. Eu posso falar com vocês que vou fazer alguma coisa, mas aconteceu alguma coisa ali eu não poder fazer. Ou seja, não cumprir. Mas Deus cumpre. Não tem nada que segura de Deus. E aquele que segura a espada, que está bem fundamentado na palavra de Deus, ele consegue vencer todas as batalhas. E ele consegue superar todos os desafios. E ele consegue ser um exemplo para o seu povo. E ele consegue ter o seu nome gravado na palavra do Senhor. Ele consegue que outras pessoas falem, olha, o irmão conseguiu isso, tem um monte de dificuldades, mas a vida dele veio pelo Senhor. Você consegue influenciar positivamente essa nação que está precisando tanto. Glória, referência. E o terceiro, diz assim no versículo 11, e depois disso, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os cristãos se ajuntaram no Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Foi Sama, no meio daquele terreno, ele defendeu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Ou seja, Sama, quer dizer, Deus ouve o quê? Daqui depois de um pedaço na terra, onde tinha lentilha, para ele poder cuidar. Não estava nem cuidando. E lentilha é um produto muito barato naquela época, não tinha tanto valor como a azeitona, o azeite e outros produtos. Porém, o rei deu responsabilidade para ele. E ele cuidou daquele cantinho de terra como se fosse a vida dele. Quando os cristãos chegaram a ler, foi negativo. O rei deu essa responsabilidade, eu não abro mão. Morrerei aqui, mas aqui eu não vou fugir. Eu falo por quê? Irmãos, se Deus já te deu uma responsabilidade na casa dele. Se Deus já te deu uma responsabilidade, você precisa de alguém para você poder ministrar, para você poder se abrir a palavra, não temas. Não vai, é difícil, não dá, vai lá. Valorize o que Deus te deu, é teu ministério que está em jogo, é teu nome, é a sua fidelidade com Deus. É tanta coisa, não dá por isso negativo, Deus não tem justificativa. Deus deu, e Deus quer que você é fiel, que você responde com a sua vida. E então a trabalhar defendeu o povo, ele deixou os cristãos entrar não. Esse são aqui é de mentira, mas quem eu vou rei, eu vou mostrar para ele que eu sou fiel. Mostre para o teu Deus que você é um valente dele, que você é fiel. Deus deu o ministério das garotas, para louvar, louva com o seu melhor.
faz o melhor. Começa a sair em casa, faz um pai só, ora a Deus, Senhor Deus, como bom que a gente vai fazer, né? E outros varões, mesma coisa. Senhor, o que a gente pode fazer para melhorar? Senhor, posso fazer para poder apresentar um culto melhor para o Senhor. Porque o culto é individual, né? A gente vem aqui para o coletivo, mas a sua individualidade que faz a diferença até Deus. Deus não vê uma massa só, Deus vai ver um por um sondando os corações. Se assim Ele ama, se assim tem a responsabilidade, se assim ama a obra, Ele fala, não, essa obra aqui é a minha vida. Se eu perder essa obra, eu perco a minha vida. É isso que Deus quer. Não quer dizer que Deus que venha domingo para a igreja passear. Vem domingo sim, domingo não. Domingo isso, domingo aquilo. Se o jogo do Fluminense for 6h30, eu não venho. Se for 4 horas, eu venho. Se a novela for isso, eu venho. Se for aquilo, eu não venho. Se chover, eu não vou. Se não chover, eu venho. Não é nada de melhor. Não, é que se bota Deus acima de tudo. Cuida do seu ministério. Não é verdade? Deus, a palavra do Senhor diz assim, ó. Maldito o homem que faz a obra do Senhor sorrateiramente. Ou seja, de qualquer maneira. Então, a coisa ali, ó, e estava. E a palavra do Senhor diz que esses 3 homens, em um momento, juntos, ouviram Davi falando assim, ó, estava numa batalha, os filisteus estavam, fizeram uma fileira, e Davi falou assim, quem me dera beber da água da fonte lá de Belém, onde ele morava. Davi era de Belém, mas os filisteus estavam no meio do caminho da água. Eles ouviram e falaram assim, o quê? É isso que o meu rei quer? Eu vou fazer o que o meu rei quer. Sim, olha, os 3 foram lá. Muitas vezes, irmãos, o nosso Senhor Jesus quer que nós façamos uma coisa. E nós sabemos até o que é. Tenhamos coragem para poder efetuar. Temos coragem para fazer o diferente, para poder tentar, entre aspas, surpreender Deus. Porque Deus não se surpreende. As pessoas vão fazer para que eu posso contar com isso aí realmente. Eles fizeram que os 3 romperam pelas fileiras, foram até a fonte de Belém, pegaram a água e trouxeram para o rei. Quando o rei chegou e se surpreendeu, nossa! Mas não acredito que vocês fizeram isso. Muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa igreja, quando o pastor apresenta de muitas coisas que nós passamos, que nós sabemos, passamos para ele. Agradecemos ao nosso pastor, que representa a autoridade de Deus na terra, para que o reino de Deus possa crescer, para que possamos contribuir para o crescimento. E quando ele trouxeram aquela água, Davi pegou e falou assim, não vou beber essa água não, eu vou derramar como oferta a Deus, porque essa água é a vida de vocês. Ou seja, o seu trabalho para Deus é a sua vida. Olha, você está levando de qualquer maneira, você não se importa muito, né? Mas se você leva a sério, é a sua vida nas mãos do rei. É a sua vida nas mãos de Deus. E Deus, Ele tem cuidado da sua vida. Ele não quis, aproveita não, você realmente. Ou seja, Deus vai pegar o seu trabalho, Jesus vai pegar e vai oferecer. Deus, olha só, olha que maravilha que meus servos fizeram. Olha que beleza, olha quanta dificuldade eles tiveram para poder fazer. Olha como é que está a família deles, toda com problema circular. Olha como é que está a situação do casamento deles, mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim ele conseguiu. Olha só como é que está. Ninguém acreditava nele. Ele mesmo não acreditava, mas ele fez. Ele se superou. Ele merece. E Deus também se agrada e se alegra. É assim que se atitude de um valente, um verdadeiro valente de Deus. Às vezes um verdadeiro valente do Senhor. E agora eu sei só uma coisa, que eu falei das atitudes boas, mas tem uma atitude que foi ruim de um valente. Que foi o irmão de Joabe, Abisai. No momento que Davi estava expulso, ele saiu de Jerusalém, porque o filho dele estava tomando o reino e ele não queria. Ele saiu de cabeça baixa, humilhado, eu não vou ligar para o filho, não deixe de lá. E aí um homem da família de Saul, o primeiro rei de Israel, começou a tacar ele Davi e falar, perfeito, você tomou o reino nas mãos de Saul, agora Deus está te pagando, amaldiçoado, está falando perto de Davi. Davi abaixou a cabeça e continuou indo. Abisai olhou e falou assim, quem é esse homem que vai poder insultar um ungido de Deus? Quer que eu mate ele, rei? Em outras palavras. Davi falou assim, o que eu tenho eu contigo, Abisai? Que Deus está mandando amaldiçoar, que amaldiçoe. Quem somos nós para poder falar? Mas deixa Deus ouvir o que ele está falando. Se pode ser que Deus converta a maldição em bênção. Muitas vezes a gente quer dar uma de juiz. A gente é valente, mas a gente, o sentido de justiça da gente faz com que a gente fale, o irmão está errado.
Exclui, faz isso, olha o que o mundo está fazendo, a gente está pondo o dedo. E aí Deus está falando assim, deixa acontecer, deixa que você não sabe o agente de Deus. Irmãos, é muito fácil, eu e todos nós me coloco no meio também, o nosso sentimento de justiça. Quando vemos alguma coisa errada, está errado, tem que resolver. Claro, a gente vai na palavra de Deus, aí Deus fala assim, calma, você não é juiz não, essa posição somente eu vou fazer, só eu posso tomar, mas no momento eu não quero. Eu quero ter minha piedade, eu vou esperar. Você não sabe dos meus planos, então calma. Já queria matar, já queria fazer. A verdade é que ele está com pensamento, por quê? Era uma coisa errada que estava fazendo. O cara está me insultando, amaldiçoando Davi. Mas calma, irmão espiritual, calma. Não é assim. E passou o tempo de Davi, de o vencer, e voltou para Israel. E o que aconteceu? Esse mesmo homem chamado Simei, que amaldiçoou Davi, foi o primeiro homem a recepcionar Davi de joelhos e pedir perdão. Perdão, rei, eu falei que eu não sabia, eu falei disso, daquilo outro. Ou seja, Deus sabe de tudo. O rei sabe de tudo. Não vamos tomar a posição do Senhor e começar a julgar e apontar o dedo. Não vamos orar, que Deus possa converter os corações. Porque é muito fácil falar, você não quer nada com Deus, você está errado, você está isso, você é aquilo. Isso é muito bom, o nosso sentido de justiça para o outro. Para o outro a gente aponta o dedo mesmo, mas a gente sempre tem uma desculpa. Já entendeu? Eu sou assim, todos nós somos. Não, mas é por isso, mas é por aquilo, porque tudo mais, não. Para o outro a gente está com o dedo brincando, pá! Vai ter a gente como não, eu errei, mas o irmão aqui também, ou outro irmão aqui, eu errei, porque a gente vai sobre aquele filho. Assume a responsabilidade. Irmãos, não vamos apontar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que tenta se colocar no lugar de Deus comete um pecado muito maior. Diante de Deus, nós não somos juízes, somos réus. Então nós temos que ter essa visão. E primeiro colocou ajoelhado. E pediu perdão para Davi. E aí Davi olhou e falou assim, pensando, está vendo? E aí a cidade vem e faz a mesma coisa. Esse homem amaldiçoou o ungido de Deus, ele merece morrer. Aí Davi falou assim, epa, ninguém vai morrer. Eu estou voltando, eu estou voltando a ser rei de Israel. Nesse momento ninguém vai morrer, não. Eu perdoo ele, e está certo. Se arrependeu, se humilhou, ele cometeu um erro e se humilhou. E você não é ninguém para se meter nos braços entre Deus e o homem, porque só Deus e o homem, só Deus consegue entrar no coração do homem e saber. Muitas vezes a gente erra, mas só Deus entende. Então só ele pode perdoar. Às vezes o irmão não perdoa, a mulher não perdoa, às vezes outras pessoas, até na igreja não perdoam, mas Deus sabe que perdoa. O importante é o perdão de Deus. O importante é o perdão de Deus, o conserto com o Senhor. E aí depois a gente vai ver realmente a pessoa se consertou, porque nós temos que pedir perdão a Deus. Me consertei com Deus, eu vou continuar fazendo coisas erradas. Porque tem que ter essa questão. Aí a gente consegue observar. A gente olha e fala assim, a pessoa realmente mudou. Nossa, dá para mim. A pessoa realmente, ela se transformou até um jeito de olhar e de falar mudou. Falava de um jeito e hoje fala de outro, como é que pode? Só o Senhor, porque só Ele tem esse poder. Não é? Só Ele tem esse poder. Irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do pecador, antes que ele se arrependa do seu pecado. Mas, deixa eu falar assim, dos justos que pecarem, esses, das benfeitorias que ele fez, não me lembrarei. Me lembrarei do pecado, se ele morrer em pecado. Ou seja, quem está de pé, espera que não caia. Porque hoje a gente está de pé, então vamos orar. Se a gente faz de pé, tem mais gente de pé até o final. Mas a palavra de Deus diz uma coisa, irmãos. Quem caiu, quem queimou, não sei, Deus é que sabe, não sei Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levanta. Então, irmãos, que a palavra é quem não está bem. Não é que o Senhor, mas isso está bem com você. Eu sinto que eu poderia fazer mais que o Senhor. Eu sinto que eu poderia me entregar mais, que não estou conseguindo me entregar. Mas não é porque eles deixam algo que grava vocês. É algo no nível espiritual que grava. A gente quer ir, quer fazer, mas não consegue. O apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu faço. O apóstolo Paulo falou. Então a gente também pode fazer com a gente. Então, quem somos nós
de acordo com Paulo. Paulo fez maravilhas, nós também fazemos maravilhas. Então nós podemos também, muitas vezes, reconhecer nossa fraqueza. Então se você está sentindo isso e quer fazer mais do Senhor, você sabe que você pode fazer mais, e Deus sabe que você tem mais para dar para Ele. Quer ser realmente o verdadeiro valente do Senhor. Aquele que se entrega, aquele que tem fé, como José percebe, de acreditar contra 800. Aquele que tem a palavra na sua mão para poder conseguir vencer, como o Sama fez. Aquele que consegue, no meio das tribulações, vitórias, porque Deus ouve. Eu quero que os irmãos venham aqui à frente, vamos orar todos juntos, e os irmãos vão orar, para que nós possamos entregar isso ao Senhor, porque tudo que nós entregamos no altar do Senhor é santificado, é consagrado a Ele. Vamos pegar nossas causas, porque diante dele sim nós podemos nos ajoelhar, nos prostrar, porque o homem que se ajoelha diante do Senhor, ele fica de pé diante de todos os problemas do mundo, todos os problemas. Então você está pedindo, Senhor, eu quero dar mais de mim do Senhor. Não é ser bom, isso é bom. Eu quero dar mais do Senhor, Ele merece. Tudo que Ele fez, Ele não traz nada na nossa vida, tudo que Ele já fez, não é verdade? E nos dá salvação, nós merecíamos. Uma chicotada só, a gente já pedia arrego, já pedia, eu não quero mais. Ele aguentou tudo até a morte de cruz. Então, irmãos, quem quiser aqui à frente, lá Senhor, eu quero mais. Eu quero me pegar mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Porque eu entendo que a minha vida, Senhor, é a Tua vida. É o Teu altar, meu Pai. Ô, irmãos, irmão Silvano. Irmãos, louvado seja Deus. Quem tem ouvido ouça o Espírito diz da igreja. Amém? Nós falamos daquilo, nossa Deus, através daquilo que nós estamos falando e não praticamos. E hoje o Senhor Jesus, Ele trouxe uma palavra inovadora em nossas vidas. Nós, como valentes, nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós não lutar uns contra os outros, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra nós mesmos que nós devemos lutar. Amém? Soberano e glorioso Pai que está no céu, eis aqui, meu Deus amado, nossas vidas, Senhor, meu Deus amado, temos que colocar diante do Senhor. Meu Deus amado, de porventura, Pai querido, nós achamos que fazemos muito diante do Senhor, não fazemos nada, Pai querido, comparado àquilo, meu Deus amado, que o Senhor Jesus Cristo nos fez por cada um de nós. Meu Deus amado, nessa noite, meu Deus amado, eu quero apresentar, meu Deus amado, a sua igreja, meu Deus amado, todo aquele que tem um desejo de poder, meu Deus amado, almejar, meu Deus amado, e de, meu Deus amado, conquistar sobre a tua casa, sobre o teu reino. Pai, que precisa fazer o ídolo do Senhor, meu Deus amado, de fazer discípulos na tua casa, meu Deus amado, e meu Deus amado, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, de poder quebrar os braços, uma aliança, meu Deus amado, aquilo que tem, meu Deus amado, tentar impedir, meu Deus amado, a tua ação, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, de renovador do teu Espírito Santo na nossa vida. Olha, Pai querido, Pai bendito e Pai eterno, nós oramos nessa noite, Pai querido, para repreender aquilo que deve mais, em nossas vidas, aquilo que devemos, necessitamos da tua infinita misericórdia, necessitamos da tua nós possamos ser preenchidos com o Espírito Santo. Pai querido, que nós amamos, que nós podemos fazer, e nada somos diante daquilo que o Senhor pode realizar
Né, sem querer você pagou, velho. Eu reparei que eu falei uma palavra aqui com a Regina aqui representando o grupo Jó. Que lá.